Estamos iniciando pela TV Universitária Canal 7 e pela plataforma digital Tupã, mais um programa Tupã História. E desta vez para reverenciar uma das personalidades mais relevantes da nossa cidade, ou seja, o Dr. Adolfo Engrácia Bart, que faleceu nesta última quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023, aos 92 anos de idade. Dr. Adolfo Engrácia Bart nasceu na cidade de Ribeirão Preto em 6 de junho de 1931, filho de Max Bart e Emília Engrácia Bart, tendo sido casado por mais de 60 anos com Dalva Tiziano Bart, tendo como filhos Elcio, Valéria, Edson e Adriana. Lembrando que o pai do Dr. Adolfo Bart era um imigrante alemão e foi fundador da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto em 1938, sendo a orquestra mais antiga em atividade no Brasil. Foi contratado pela USP pelo período de 6 anos para desenvolver o projeto de jardinagem. Terminado o contrato, foi por 18 anos gerente da cervejaria da Fábrica da Antártica em Ribeirão Preto. Já o Dr. Adolfo Bart foi formado, era engenheiro agrônomo, formado pela ESALC, a tradicional Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, turma de 1954, e posteriormente, com a instalação dos cursos universitários em Tupã, ele bacharelou em Ciências Administrativas, ou Administração de Empresas, pela FACAT, Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Tupã, turma de 1972. Ele iniciou suas atividades como engenheiro agrônomo, trabalhando no estado da Paraíba, no município de Alagoa Grande, e posteriormente ingressou no Banco do Brasil. Lembrando que na sua passagem pelo Nordeste, ele conviveu com as populações tanto da Paraíba como de Pernambuco, viveu um tempo em Serra Talhada, onde se aproximou muito da cultura vinculada às raízes do Nordeste brasileiro, aquela cultura baseada no tripé: Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião. Lembrando que Lampião, o capitão Virgulino Ferreira da Silva, nasceu exatamente em Serra Talhada, onde ele conseguiu, naquela época era muito difícil, a certidão de nascimento de Lampião e colocou no acervo do Museu Histórico e Pedagógico Indiavanuíri de Tupã. Tamanha a sua preocupação, a sua inteiração com a cultura nordestina. Posteriormente, ele prestou o concurso junto ao Banco do Brasil como engenheiro agrônomo e veio para Tupã. E aqui ficou trabalhando no Banco do Brasil até se aposentar. E posteriormente ele assessorou a Prefeitura Municipal de Tupã no governo do prefeito Jesus Guimarães, de janeiro de 1993 a dezembro de 1996, quando ele implantou o nascedouro da futura Secretaria Municipal de Agricultura,
através ele como engenheiro agrônomo na Prefeitura Municipal de Tupã, ele desenvolveu uma série de atividades e, principalmente, ele se preocupou com os programas de arborização da cidade, catalogando principalmente as árvores da Praça da Bandeira, e o viveiro municipal foi implantado pelo Dr. Adolfo, viveiro municipal, que existe na Secretaria do Meio Ambiente e na Secretaria da Agricultura, que as duas hoje estão separadas, mas elas começaram as suas atividades em conjunto. E também o Dr. Adolfo iniciou um programa de piscicultura no governo Jesus Guimarães, com o objetivo de oferecer uma alternativa de renda ecologicamente correta aos pequenos produtores rurais de Tupã, porque vivíamos numa época de transição do setor agrícola em nossa cidade, porque com o desaparecimento da cultura do café, muitos estavam se dedicando à agricultura, à agropecuária de grande extensão, e as pequenas propriedades, evidentemente, eram prejudicadas por não dispor de tamanho territorial. Em Tupã, a maior parte das propriedades são pequenas propriedades. Mas, voltando à presença do Dr. Adolfo na cidade de Tupã, nos seus primórdios, aqui chegando, ele se dedicou a uma série de atividades. Ele fez vários cursos, se inteirou de vários assuntos. Lembrando que ele foi eleito vereador à Câmara Municipal de Tupã nas eleições de 15 de novembro de 1968, com 519 votos. Lembrando que naquela época Tupã tinha aí cerca de 15 mil eleitores. Hoje Tupã tem 40 e poucos mil eleitores. 519 votos hoje significaria ter cerca de 1.500 votos hoje. Ele também foi presidente da Câmara Municipal de Tupã. Foi membro fundador da instituição Tamoios de Ensino e Cultura, ITEC, que foi a mantenedora da FAFIT, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, e da FAUT, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Tupã. E foi a FAFIT que construiu todo aquele conjunto educacional, projeto do Dr. Lucilo Jordão de Oliveira, onde hoje está localizado o Instituto Federal de Educação do Estado de São Paulo, campus de Tupã, e a sede da Secretaria Municipal de Educação. Também o Dr. Adolfo Ingrácia Bart foi presidente da Associação Atlética Banco do Brasil. Foi o fundador e presidente durante vários anos da AABB, clube que existe ali até hoje, saindo de Tupã em direção à Herculândia, pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nas proximidades do distrito de Parnaso, existe ali a sede da AABB. O Dr. Adolfo Ingrácia Bart foi um dos fundadores e presidente da Sociedade Esportiva Paulista, um time de futebol que se transformou no Clube de Regatas Paulista, que tinha o seu clube de campo no Rio do Peixe. Ele construiu a sede lá no Rio do Peixe do Clube de Regatas Paulista, e também onde hoje é o edifício Marajoara, ali na rua Bororós, havia uma quadra de esportes do Clube de Regatas Paulista, que posteriormente foi incorporado pelo Clube Marajoara. O Dr. Adolfo também foi presidente do Clube Marajoara por 30 anos. O Clube Marajoara, que é o atual Clube dos Comerciários,
de 1969 a 1999. Lembrando que o Clube Marajoara hoje foi transformado no Clube dos Comerciários e a sua sede que ele construiu, um grande clube, foi durante a sua gestão, foi transformado no CTA da Camap, ali também às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Ainda o doutor Adolfo também foi presidente de uma série de outras entidades em Tupã. Foi presidente da Casa do Garoto, presidente do Conselho Consultivo da Legião Mirim de Tupã, presidente do Centro de Integração do Menor do SIM, presidente da Loja Maçônica Estrela de Tupã, que era então a única loja maçônica de nossa cidade. Ele foi venerável e presidente por vários anos. E recebeu vários diplomas de honra ao mérito, lembrando que ele era profundo estudioso da doutrina espírita, da doutrina kardecista de Allan Kardec. O doutor Adolfo se dedicou muitos anos da sua vida ao estudo da doutrina de Allan Kardec. Era um profundo conhecedor da doutrina espírita. E também ele foi articulista, voltando à Serra Talhada, em Pernambuco. Ele foi criador do curso para Introdução à Agricultura Nacional em Serra Talhada, em Pernambuco, em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, no início dos primórdios para a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, projeto do grande economista brasileiro Celso Furtado. Foi articulista na imprensa tupaense, onde há décadas publicou diversos artigos sobre os mais variados temas da atualidade e da ciência. Lembrando que o doutor Adolfo Ingrácia Martins também foi membro do Centro Cultural Mário de Andrade, que muito contribuiu para o desenvolvimento cultural de nossa cidade. Foi articulador e coordenador do Fundec, Fundo de Desenvolvimento das Comunidades do Banco do Brasil, que viabilizou, na primeira administração do prefeito Jesus Guimarães, o CODEAI, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Arco-Íris, com a construção de diversas obras no então distrito, que posteriormente se transformou foi elevado à categoria de município a partir de 1997. E devido à sua participação como articulador e coordenador do Fundec, do Banco do Brasil, que viabilizou o CODEAI, ele recebeu o título de cidadão arco-irense, que foi conferido através de projeto apresentado pelo então vereador de Arco-Íris, João Montesani. E esse projeto foi através do decreto legislativo 02/2004 da Câmara Municipal de Arco-Íris, de 1º de junho de 2004, assinado pela então presidente da Câmara Municipal daquele município, vereadora Isildinha de Fátima Pantolfi Lima. Mas como a vida não é só flores, temos que também lembrar, e nós tivemos oportunidade em 1997 de participar de uma exposição sobre o Clube Marajoara no Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri, época em que estivemos trabalhando naquele local, e vou procurar repetir as palavras aqui do doutor Adolfo, que muito emocionado naquela ocasião, era
prefeito Manuel Gaspar, que estava presente, vice-prefeito Florentino Fernandes Garcia, a diretoria do Clube Marajoara em 1997. E o doutor Adolfo Ingrácia Bartz falou a respeito das acusações, da perseguição que sofreu em 1964, que foram levadas a cabo pelo patrono do Museu Histórico e Pedagógico em Diavanhuiri, que é exatamente Luiz de Souza Leão, que denunciou o doutor Adolfo Ingrácia Bartz como um perigoso subversivo que estava a serviço do comunismo internacional. E ele sofreu diversas restrições à época, em 1964, inclusive tendo corrido o risco até de perder o seu emprego, já que ele trabalhava no Banco do Brasil, uma empresa estatal. Outros acabaram tendo punições mais severas, mas ele não deixou de citar naquele momento, perante as autoridades tupaenses, ele fez questão de manifestar aquele momento doloroso pelo qual passou há 59 anos atrás, quando da implantação da ditadura militar no Brasil através do golpe de Estado perpetrado em março de 64, 31 de março, oficialmente, para uns 1º de abril de 1964. Então fica aqui a nossa homenagem ao doutor Adolfo Ingrácia Bartz, que foi um cidadão que teve participação ativa. Curiosamente, nós falamos aqui que ele foi presidente de vários clubes. Nos autos da devassa da Revolução de 64 de Tupã, consta que o doutor Adolfo era uma pessoa de comportamento nefasto, porque politicamente, porque ele, como sendo um engenheiro ligado ao Banco do Brasil, era estranho ser presidente de um clube popular como o Clube de Regatas Paulista, que era um clube de operários que se juntaram ali na esquina da Goitacazes, com Aimorés, eram os móveis paulistas da família Pendilate, daí que veio o Clube de Regatas Paulista, e ele se tornava uma pessoa suspeita porque fazia parte, era presidente de um clube de origem extremamente popular. Porque Tupã, devido às desavenças políticas, acabou tendo 2 clubes, porque na época, na década de 40 para 50, 30 no Brasil, eram famosos os tênis clubes, os clubes automóvel clube, e Tupã, o primeiro clube de Tupã de elite era o Clube Marajoara. Aí houve uma dissidência entre os grupos de Jamil do Alibe e Luiz de Souza Leão, e se formou o Tupã Tênis Clube. Curiosamente, hoje nenhum dos 2 clubes existe mais em nossa cidade, porque um foi transformado em Clube Marajoara e o Tupã Tênis Clube hoje é um centro de treinamento de uma equipe de futebol, e ali também está localizada uma igreja. E lembrando que tudo isso faz parte da história de Tupã, mas ela tem que ser estudada para ser explicada, que naquele tempo existiam clubes como o América, que era o clube popular, o Guanabara, que eram clubes que tinham sede, o clube dos motoristas, existia aí também o clube de regatas paulista. E o doutor Adolfo era presidente desse clube, e devido a isso ele acabou sendo alvo de perseguições na Revolução de 1964. Lembrando também que, devido ao seu falecimento, ocorrido na Santa Casa de Misericórdia, o prefeito Caio Aoki promoveu
a edição do decreto número 10.143, de 29 de setembro de 2023, que decretou luto oficial por 3 dias na estância turística de Tupã, em razão do falecimento do ex-bancário, ex-presidente do Clube Marajoara, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Tupã, engenheiro agrônomo Adolfo Engrácia Bartz. Portanto, fica aqui a nossa homenagem da TV Universitária, Canal 7, Unitupã, ao doutor Adolfo Engrácia Bartz, a nossa solidariedade à sua esposa Dalva, que ele costumava carinhosamente se referir a ela como a Estrela Dalva, e aos seus filhos Elcio, Edson, Valéria e Adriana e demais familiares, neste momento de profunda dor por este cidadão exemplar, intelectual da cidade de Tupã, que nos deixa aos 92 anos de idade. Portanto, doutor Adolfo, fica aqui a nossa homenagem.